Olá, minha amiga. Olá, meu amigo. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Espiritismo em 30 Minutos. Eu sou Adriano e estou aqui com o Osmar, com a Kátia e com o Guilherme para mais uma conversa sobre os fundamentos da doutrina espírita. Sejam bem-vindos, pessoal. Olá, queridos amigos que nos acompanham em nosso podcast. Kátia, Adriano e Guilherme também, um abraço a todos. Muita alegria estarmos juntos novamente. Olá, Adriano. Olá, Osmar. Olá, Guilherme. Olá, os nossos amigos que nos acompanham aí assiduamente nos nossos programas, nos nossos episódios. E é com alegria que nós estamos aqui para um bate-papo de 30 minutos. Olá a todos os companheiros de canal, alô todos os ouvintes, é um prazer estar com vocês aqui em mais um dia de ensinamento, de muito aprendizado com o Espiritismo. No episódio anterior, refletimos um pouquinho sobre os fluidos. Hoje, nós vamos conversar sobre um tema que desperta muita curiosidade, mas também muita responsabilidade, que é a mediunidade, né? E quando a gente fala sobre mediunidade, muitas pessoas elas ainda associam o termo com algo místico, com algo sobrenatural. Minha pergunta é, como que a gente pode explicar a mediunidade de uma forma mais simples e natural para quem está nos ouvindo? Então, é um tema sempre muito interessante, que realmente, como você falou, Adriano, desperta muita curiosidade nas pessoas. E acho que a gente precisa começar falando que tudo que nós aprendemos na doutrina espírita não é uma invenção da doutrina espírita, é uma constatação de uma realidade que está na natureza. Então, é criada por Deus, como tudo que existe no universo. Mediunidade faz parte desse contexto, né? Não é uma invenção do espiritismo, é uma percepção, é uma leitura da realidade com consequências científicas, filosóficas e morais, que nós tiramos quando Kardec fala isso lá no Livro dos Espíritos, né? Então, primeiro ponto é esse. Depois, pensar que a ciência, a gente recorre à ciência, né? E recorre a Jesus como esses exemplos maiores que ele traz da mediunidade também. Então, na ciência, nós temos a pesquisa de comunicação, né, do mundo espiritual, inclusive Ian Stevenson, que foi um grande pesquisador do assunto, né, que pesquisou mediunidade, reencarnação, vidas passadas, e também o William Crookes, que também pesquisou no século XIX os fenômenos de materializações de efeitos físicos, né, comprovando isso no livro Fatos Espíritas, que inclusive foi levado à Academia Britânica. A Academia Britânica convidou ele a desmentir os fenômenos espíritas e ele depois vai e confirma os fenômenos espíritas ou fenômenos mediúnicos. Esse é um outro ponto importante. Depois, Jesus, em várias oportunidades, em várias circunstâncias da vida dele, encarnado e desencarnado, ele traz provas da mediunidade. Então, uma delas é a própria ressurreição. Se a gente parar para pensar, a narrativa de João, no capítulo 20, é que nisso, vou ler para você ler textualmente. Nisso ela se voltou, então é a cena de Maria de Magdala, Maria Madalena, indo ao túmulo de Jesus, o túmulo está aberto, está vazio, ela começa a chorar, e aí tem a narrativa de João lá no capítulo 20. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que quer dizer mestre. Essa narrativa, se a gente prestar atenção, é uma comunicação mediúnica, porque Jesus primeiro aparece para Maria como um jardineiro, ela acha que é um jardineiro. Conversa com ele como se fosse um jardineiro, chorando porque o corpo não estava ali. E depois ela se volta novamente e percebe que é Jesus, ou seja, ele muda a sua aparência. Se ele muda a sua aparência, ele não poderia estar encarnado, ele só poderia estar desencarnado, até porque ele havia morrido. Então essa ressurreição que nós conhecemos na religião, né, em geral, só pode ser uma ressurreição espiritual. Porque se fosse uma ressurreição material, ela o identificaria de início.
como ela acha ser uma outra pessoa, ele está mudando de aparência, o que é possível pelo perispírito, pela mudança de aparência do perispírito, que é plástico, né? Que é moldável conforme a vontade do espírito, como nós também comentamos no nosso episódio anterior sobre fluidos. Então, essa é uma prova da mediunidade, é um desencarnado conversando com uma encarnada. Também depois, antes disso, lá na aparição de Jesus na transfiguração do Tabor, ele vai com Pedro, Tiago e João no Monte Tabor para orar, e lá aparecem, ele se transfigura, né, ele fica mais resplandecente, e aparecem com ele Moisés e Elias. Então, dois espíritos desencarnados sendo percebido por três encarnados, Pedro, Tiago e João, e Jesus, né? E fora outros episódios, a aparição de Jesus na estrada de Emaús, também no mesmo dia da ressurreição, e também nesse episódio ele aparece e não se identifica. Os dois discípulos que iam de Jerusalém a Emaús acham que é um homem comum que está andando com eles na estrada, e só à noite, quando ele vai fazer a divisão do pão, né, para o jantar, na hospedaria, é que ele se revela como Jesus. Então, são várias oportunidades em que Jesus está mostrando a mediunidade, né? Está confirmando, inclusive, a mediunidade. E aí a gente conversa mais sobre esse assunto aí no nosso episódio de hoje. Osmar, na verdade, assim, tudo que você falou, a gente deve pensar o seguinte, né? O espírito desencarnado, ele é um ser real, né? Concreto, e está com o seu perispírito, né? Então, o que difere é que quando encarnado, ele usa o perispírito para agir sobre a matéria, né? Que somos nós agora encarnados. Desencarnado, ele usa seu perispírito para o relacionamento com os encarnados através da mediunidade, que é os exemplos que você está dando aí com Jesus. Também a gente vai lembrar do anjo Gabriel, né? Que aparece para a mensagem para Maria, né? Então, lá, se a gente for olhar nas obras básicas, lá no Livro dos Espíritos, a gente vai verificar no capítulo 14 que ele fala. Esse capítulo trata sobre os médiuns e diz o seguinte na questão 159. Toda pessoa que sente a influência dos espíritos, em qualquer grau de intensidade, é médium. Porque algumas pessoas podem estar se perguntando: será que eu sou médium? Bom, se eu sou espírito, né? Então, agora encarnada, eu tenho sensibilidades, né? Como espírito. Então, é isso que ele diz, né? Todo mundo é médium. Daí ele completa ainda: essa faculdade é inerente ao homem. Por isso mesmo, não constitui privilégio, porque por muito tempo foi, lá na antiguidade, considerado como privilégio de alguns, né? E são raras as pessoas que não a possuem, pelo menos em estado rudimentar. Pode-se dizer, pois, que todos são mais ou menos médiums, que é o que nós falamos assim. Existem médios ostensivos, então com uma sensibilidade maior. Outros com uma sensibilidade menor, mas todos nós temos contatos com os espíritos encarnados, que é o que nós estamos fazendo aqui, agora, conversando, e com os desencarnados. É fácil perceber, a gente já falou no episódio passado, da questão assim, eu percebo, entro no ambiente, percebo o ambiente através da minha sensibilidade, que está mais carregado, menos carregado. Isso daí é ser mais ou menos médium. Né? Outros já conseguem ter sensibilidades maiores, né? De psicografia, psicofonia, que nós vamos discorrer sobre esse assunto no decorrer dos episódios. Mas o que importa agora, né, nesse início, é entender assim: somos espíritos, então nós temos a capacidade de nos relacionarmos com os espíritos encarnados e desencarnados. E lá no livro, tem um livro também, Iniciação ao Espiritismo, da Terezinha de Oliveira, que é bastante didático, e ela vem falar sobre mediunidade e diz o seguinte: é natural, gente, que nos comuniquemos com os espíritos desencarnados e ele conosco.
porque também somos espíritos, embora estejamos encarnados. Então, é algo natural, como disse aqui no Livro dos Médiuns, é inerente ao homem. Né? Então, aí ela completa: pelos sentidos físicos e órgãos motores, tomamos contato com o mundo corpóreo e sobre ele agimos. Pelos órgãos e faculdades mentais, mantemos contato constante com o mundo espiritual, sobre o qual também atuamos. Então, é o que ela está falando, é pela mente, é através do pensamento. Então, todas as pessoas recebem a influência dos espíritos. A maioria nem percebe, essa é a verdade, né? Que esse intercâmbio se torna oculto em seu mundo íntimo. Não, a maioria nem percebe esse intercâmbio oculto em seu mundo íntimo, na forma de pensamentos, estado de alma, impulsos, pressentimentos. Então, assim, nem se percebe, porque isso é tão natural que não percebe que está em contato com os espíritos desencarnados. E isso faz com que nós, colocando essa palavra natural, as pessoas aos poucos vão perdendo esse medo, né? Porque eu vou falar uma coisa pessoal. Eu me lembro quando era criança, era muito comum, tinha menos televisão, menos contato com a internet, então era muito comum à noite ficarmos conversando. E os mais velhos falavam muito sobre a questão dos espíritos, né? E às vezes trazia muito medo até para os adultos. E meu avô tinha muito natural isso, né? Conversar com os espíritos, tudo. Então, para ele, vinha muitos casos, né? Ele contava. E ele, inclusive, nem tinha conhecimento do espiritismo, e para ele era muito natural esse contato com o mundo espiritual. Então, para alguns, isso foi acontecendo, que é o meu caso, naturalmente, porque nós ouvíamos, eram relatos, outros casos de outras pessoas que estavam também na casa dele, conversando, e isso, para mim, foi me trazendo algo natural. Então, se as pessoas. Depois o estudo, melhor ainda, né? Então, se as pessoas começarem a estudar, se compreender como espírito, fica muito mais fácil essa relação e compreender que não há medo, não há pavor nisso, e não há nada de sobrenatural. É inerente ao homem. Então, todos nós teremos esse contato maior ou menor com os espíritos desencarnados, né? Inclusive, Kátia, também porque nós merecemos o auxílio espiritual, né? Nós precisamos do auxílio espiritual de amigos espirituais. E como que a gente tem esse auxílio? Através da mediunidade. Por isso que nós precisamos ser médiuns, né? É uma necessidade do encarnado, porque é através da mediunidade que você recebe a inspiração, a proteção, a intuição para o seu auxílio. Então, quando você faz uma prece, você está elevando o seu pensamento à espiritualidade. E você tem já essa conexão com o mundo espiritual através da mediunidade. Então, é necessário para o encarnado a mediunidade como forma dele poder ter esse auxílio. É claro que também tem a questão das más influências, né? Mas aí nós vamos conversar sobre isso daqui a pouquinho. E outra coisa importante, quem pensa, quem gera o pensamento, não é o nosso cérebro físico, é o nosso cérebro do perispírito. Esse pensamento ele é gerado pelo espírito, né? E depois ele passa pelo perispírito. Então, como que o nosso corpo físico identifica o nosso próprio pensamento? Porque é através da mediunidade, da glândula pineal, que capta esse pensamento e transforma em estímulos neuroquímicos que o cérebro possa identificar. Porque não é o cérebro que gera o pensamento, o cérebro é uma máquina, é um aglomerado, né, perfeito, extremamente avançado, que faz essa decodificação desse pensamento que vem do espírito. Por isso a necessidade da mediunidade como natural para todos nós. Como a Kátia falou, né, para nós, para todos nós, na verdade, né, a mediunidade era algo inato a todos, né? Então, para muitos, a gente pode ter aquela percepção de que muitas vezes a mediunidade é só apenas uma comunicação feita, né, pelo médium, é, é, pelo médium em um momento, né, de transe, talvez. Mas não, a gente às vezes sabe muito bem que muitas vezes vem a nós, né, alguns tipos de intuições, de alguns tipos de pensamento, que parece que não são natos a nós, né? Aqueles insights que muitas vezes chegam a nós, muitas vezes são
momentos que nós estamos acessando, né, nossa mediunidade. E que para nós, ou para o espiritismo, né, o papel do espiritismo nisso tudo é fazer com que nós possamos saber como trabalhar essa mediunidade, né? Porque Deus, né, Deus como justo e bom, ele nos provém, né, a mediunidade a todos. O espiritismo é uma maneira de nós educarmos essa mediunidade e trazê-la para o nosso progresso, para a nossa evolução, né? E nós estamos aí fadados a muitas tentações, né, materiais, de muitas vezes querer utilizar essa mediunidade para coisas que não são devidas à nossa evolução, à nossa trajetória, ao nosso dever como espírito, né? Querer utilizá-la muitas vezes para fazer premonições, né? Para querer utilizá-la muitas vezes para charlatanismo, né? Não sei, posso até estar me adiantando nisso, que a gente vai falar uma coisa mais para frente, mas eu acho que isso é o principal ponto da mediunidade, né? A gente saber como utilizá-la, porque ela é nata a todos, né? E pensando um pouquinho nessa questão das formas, né, que existem de se comunicar com a espiritualidade, quais são os principais tipos de mediunidade que o Kardec descreve pra gente? Então, como nós já lembramos aqui, a Kátia também comentou, nós temos dois grandes grupos de médios entre toda a humanidade, né? Os naturais e os ostensivos. Então, naturais são a maior parte da população que tem uma percepção sutil, uma percepção, como nós comentamos, natural, ou seja, muitas vezes imperceptível, que é mediunidade, ou seja, que é uma ideia, um pensamento, uma influência de um outro espírito e não do próprio que está encarnado, não da própria pessoa. Então é uma mediunidade natural que tem aquela, às vezes numa prece, você tem uma percepção, um sentimento, uma sensação mais agradável, né? Às vezes vem uma intuição, uma ideia, ou então em momentos de maior concentração na casa espírita, na sua própria religião, você tem um insight espiritual. E o médium ostensivo já é aquele que tem uma percepção mais direta, muitas vezes todo o tempo, a maior parte do tempo, em algumas circunstâncias, e vê os espíritos desencarnados, ele ouve muitas vezes, ele tem ideias de pinturas mediúnicas, ou então de música mediúnica, ou então de poesias, né? São várias manifestações, mas mais diretas. Então, o mais comum é a visão, ou você ouvir os espíritos, né? Ver os espíritos, ou vem as ideias de comunicações, né? E isso pode inclusive ser inconveniente. Então, por isso que é importante aquela pessoa que tem essa percepção mais ostensiva de procurar auxílio. No nosso caso, na doutrina espírita, existe a orientação. Aqui vai um parênteses muito importante. A mediunidade não é uma invenção do espiritismo. Então, ela não é uma propriedade do espiritismo. O espiritismo descobre a mediunidade ou percebe, né, porque ela sempre existiu, e dá uma orientação. Essa é a diferença. As outras religiões, em geral, todas elas, porque a mediunidade é do ser humano, elas também usam a mediunidade, cada uma a seu modo. Dentre as religiões cristãs, por exemplo, Igreja Católica, Evangélica e outras denominações, ou outras religiões, ou aqueles que não têm religião, ou nas culturas afro-brasileiras, ou da Umbanda, né, a Candomblé ou a Umbanda, que todas elas têm atividades com a mediunidade, cada uma a seu modo. Então não é uma propriedade do Espiritismo. O Espiritismo dá uma orientação, segundo a pesquisa de Allan Kardec, a orientação que ele recebe dos espíritos superiores, e olhando inclusive para as orientações que Jesus nos dá e Paulo nos dá, né? Paulo também nos dá muitas orientações sobre o uso da mediunidade. Então, é essa a visão. Nós não somos proprietários, não existem direitos autorais do espiritismo sobre a mediunidade. Então, olha, esse aqui é um médium espírita fazendo tal coisa. Não necessariamente, ele pode ser um médium. Se ele é espírita ou não, não sabemos. Então, não podemos responsabilizar a doutrina espírita por atitudes que alguns médiums fazem por conta própria. Por exemplo, o clássico, né? Cirurgias espirituais com cortes. Não são uma prática mediúnica espírita. Não está no livro dos médiuns, no capítulo tal,
Kardec diz: agora o médium pega uma tesoura, pega uma faca, e abre o olho do paciente e cura, faz uma cirurgia espiritual e cura. Não está lá no livro dos médiuns. Não é uma prática espírita, mas é uma prática mediúnica. Porque um médium recebeu essa orientação de um mentor espiritual, de um médico desencarnado. Mas não é uma prática espírita. Então, está certo, está errado? Não é na nossa alçada falar isso. Não é uma prática espírita. Qual é a prática espírita da cura? Fluídica, através do passe ou da atuação dos espíritos sobre nós, que nós temos muitas e muitas provas. Os espíritos podem atuar sobre nós na cirurgia espiritual sem cortes, ou mesmo na casa espírita, através do passe, também essa cirurgia espiritual, que às vezes você nem percebe, sem cortes. Isso sim, fluídica, né? Mas não com cortes, não com aquelas orientações, não faça, não tome refrigerante, não coma carne, não veja televisão, use roupa tal, faça tal coisa. Isso não é uma prática espírita. Nós respeitamos, é uma liberdade que cada um tem a sua parceria com o mundo espiritual como achar que deve, só não é uma prática espírita. Então é isso, o médium ostensivo é esse que tem essa percepção mais direta. Na doutrina espírita existe a orientação de como trabalhar a mediunidade. A gente vai falar isso aqui nesse episódio e no próximo. Mas cada um é livre. Cada um é livre para trabalhar com a sua mediunidade como achar que deve. Se quiser seguir a orientação espírita, estamos à disposição nas casas espíritas com o estudo do Livro dos Médiuns e a orientação de como proceder com a sua mediunidade. Mas é livre, cada médium, e somos 8,2 bilhões de médiuns no planeta, nós somos livres para tomar a nossa decisão, que orientação seguir em relação à nossa mediunidade. O Osmar deixou claro, né, que a mediunidade, então, ela não depende de lugar, não depende da idade, sexo, não depende de condição social, de alguma filiação religiosa, né? Então, é inerente ao homem. Então, em qualquer parte do planeta vai haver a mediunidade, em qualquer religião, em qualquer sexo, em qualquer condição social. Isso é importante saber. E que o espiritismo ele tem a função de orientar, né? Quem tem essa mediunidade mais ostensiva, a aprender a trabalhar na caridade, inclusive, porque o Guilherme falou também uma coisa importante que é uma ferramenta, a mediunidade é uma ferramenta de progresso para o espírito. Então, se nós soubermos utilizar da melhor maneira possível, nós estaremos prestando a caridade, primeiramente para conosco mesmo, e depois com aqueles próximos, mais próximos, no trabalho, estendendo essa nossa condição, né, que é natural, a outros que possam dela necessitar. E aí, nós vamos pensar assim, então existe uma maneira de orientar o trabalho com essa mediunidade? Sim. Primeiro, é conhecimento, é doutrinário. Precisa conhecer, estudar as obras aí, as obras básicas, né? As obras de Allan Kardec, nós temos André Luiz, Emmanuel, e conhecer, né, lei de causa e efeito, conhecer, compreender a doutrina espírita, tipos de mediunidade, como são essas comunicações. Existem técnicas, né, técnicas do exercício prático dessa, dessa faculdade, e principalmente, nós desenvolvemos a nossa moral, porque, como foi falado já no programa, nós podemos fazer o que quiser da nossa mediunidade, né? Então, para que nós possamos exercer a mediunidade dignamente, nós precisamos desenvolver a nossa moral. Isso é indispensável para que a gente possa fazer um bom trabalho e para que realmente a mediunidade possa ser um instrumento de progresso para todos nós. O Osmar falou um pouquinho sobre a diferença entre mediunidade natural e ostensiva, né? E acho que fica claro que a mediunidade natural, ela é uma mediunidade mais intuitiva, né? A gente nem sempre percebe que ela está acontecendo. E justamente nesse sentido que vem minha pergunta: como que a gente identifica quando que estamos sendo inspirados? Isso é um treino, né? Acho que com o tempo, o médium mais ostensivo, ele vai percebendo a diferença do que é um pensamento dele e do que não é.
do que é o pensamento do desencarnado. Isso é uma dúvida sempre constante do médium, né? É meu ou não é meu? E aí vem a questão do animismo, que é um termo também que nós utilizamos para designar o pensamento do próprio médium. Animismo vem de ânima, ânima vem de alma, ou seja, a alma, o espírito encarnado do próprio médium, que no estado alterado de consciência, e o processo mediúnico é um estado alterado de consciência, ele pode ter acesso à sua própria condição interior, né, ao seu conteúdo espiritual de vidas passadas. Então, isso é um treino. Com o tempo, ele vai percebendo o que é dele e o que não é dele. Aliás, por falar em estado alterado de consciência, muitas pessoas nos perguntam, por exemplo, a questão de uso de chás, né, ou de outras substâncias que induzem ao estado alterado de consciência e como que o Espiritismo vê isso. Nós não utilizamos nenhum tipo de substância ou indutor de estado alterado de consciência na mediunidade. Por exemplo, as danças, as músicas repetitivas, os incensos, os hinos, né, ou os chás, são, nas religiões em geral, indutores de estado alterado de consciência. Isso é natural, você pode perceber num culto evangélico, numa missa católica, num trabalho da Umbanda, do Candomblé, vai haver um indutor de estado alterado de consciência. Nós não temos, o único que nós temos é a prece. A prece para nós é o indutor de estado alterado de consciência, porque o transe mediúnico é um estado alterado de consciência, assim como o sono, né? Assim como a prece, assim como outras circunstâncias que são estado alterado de consciência, ou a pessoa estando alcoolizada, sob substâncias, sob entorpecentes, são estados alterados de consciência. Na doutrina espírita, o único indutor é a prece. Então, como perceber, né? Você com o tempo vai percebendo a diferença do que é seu e do que não é seu. No início, a pessoa que está iniciando na mediunidade ou na doutrina espírita, ela pode ter algumas percepções como alterações emocionais mais súbitas, acentuada sensibilidade emotiva, percepções mediúnicas espirituais, vidências, né? Formigamento nas mãos e cabeça, sudorese intensa, mal-estar em alguns ambientes ou com algumas pessoas, isso, alguns sintomas, né? Mas claro que isso se mistura também com a questão médica, a questão material. Então é sempre importante se perceber e buscar auxílio, inclusive médico, nessas circunstâncias. E, paralelamente, na casa espírita, porque pode também haver aí, então, a percepção da mediunidade ostensiva. E eu queria perguntar para vocês, qual a finalidade da mediunidade na visão espírita? Então, isso é uma questão importante, porque a mediunidade na visão espírita, ela tem a função de esclarecimentos da humanidade. Então, com as mensagens dos mentores espirituais, como por exemplo, quando Kardec, né, interroga a espiritualidade superior e produz o Livro dos Espíritos e as obras complementares depois que ele publica, né? E depois também a esperança, o consolo, porque você tem a prova da imortalidade da alma, à luz dos ensinos de Jesus. Então, a grande diferença do Espiritismo, da aplicação da mediunidade no Espiritismo, é que nós buscamos sempre a referência nos ensinos de Jesus na aplicação da mediunidade. Então, nesse consolo, nessa esperança e nesse conhecimento que vai auxiliando no progresso moral da humanidade. Bom, realmente esse é um tema muito amplo, né? A gente volta a falar sobre ele nos próximos episódios, porque para esgotar a mediunidade, 30 minutos não chega nem perto de ser suficiente, né? Agradecemos bastante aí a todos que estão nos acompanhando, em especial a Camila, que nos enviou um e-mail com sugestão de vários temas aqui, que nós vamos com certeza contemplar no decorrer dos próximos episódios. Obrigado, Camila, pelo contato. Estendemos aí o convite para quem quiser nos procurar no e-mail e também nos comentários aí através das nossas do Spotify e do YouTube. Grande abraço, pessoal. Enfim, o assunto é muito amplo, a gente pode voltar a ele no próximo episódio. E também aí, lembrando que nós temos o nosso e-mail para você mandar as suas dúvidas, né? São muitas, eu imagino, sobre mediunidade. Fica aqui a literatura, nós já falamos do Livro dos Médiuns e também a Kátia falou do Iniciação ao Espiritismo, da Terezinha Oliveira, Reuniões Mediúnicas, também da Terezinha Oliveira, e um livro muito interessante e importante para iniciantes na mediunidade, Mediunidade, Caminho para Ser Feliz,
da Sueli Caldas Schubert, que é um clássico. A Sueli Caldas Schubert trabalhou muitos anos com mediunidade, então ela tem uma experiência muito ampla. Mediunidade, Caminho para Ser Feliz, Mediunidade do Herculano Pires, Mediunidade, Tudo o que você precisa saber, do Richard Simonetti. Quero deixar um grande abraço a todos também e também agradecer o pessoal que tem enviado os e-mails aí com as perguntas e até breve, porque nós voltaremos ainda com o mesmo assunto, falando sobre mediunidade, um assunto assim muito importante para todos nós. E é isso, foi um prazer estar com vocês todos aqui. Prazer estar mais uma vez e espero vocês nos próximos episódios. Muito obrigado, tchau, tchau.